Olá, me chamo Gerson e espero que estejam bem. Na nossa videoaula de hoje terá como tema a origem e evolução dos conflitos entre árabes e israelenses no Oriente Médio, mais precisamente na região que hoje é a Palestina. E esta aula está direcionada para os alunos e alunas do nono ano do Ensino Fundamental 2, certo? Vamos lá? Trata-se de um texto bíblico do Antigo Testamento, e de acordo com as Escrituras, os judeus seriam um povo escolhido por Deus, e o que hoje é a Palestina corresponderia à sua terra prometida. Ao longo dos anos, os judeus se dispersaram pelo mundo, o que eles chamam de diáspora. Ao mesmo tempo, os árabes da religião muçulmana foram ocupando aquela região sagrada para os judeus, se tornando a absoluta maioria naquele território. No final do século XIX, mais exatamente no ano de 1892, foi criada na cidade da Basileia, na Suíça, o movimento político sionista, liderado de início pelo jornalista húngaro Theodor Herzl. O sionismo tinha como objetivo a criação de um país para os judeus, então perseguidos na Europa pelo antissemitismo. Uma das propostas de localização para a criação desse país era exatamente a Palestina, tendo em vista o seu valor sagrado para os judeus mais religiosos. E naquela época, toda a região do Oriente Médio fazia parte do Império Otomano, sediado em Constantinopla, atual Istambul, lá na Turquia. Os otomanos, apesar de muçulmanos, eram relativamente abertos às outras religiões, o que facilitou a chegada de vários grupos de judeus fugindo das perseguições na Europa, comprando terras e formando comunidades na Palestina. Até aquele momento, a convivência entre os povos era pacífica. Com a derrota na Primeira Guerra, o Império Otomano é esfacelado e todo o território que estava sob seu controle mudou de mãos. Alguns territórios se tornaram países independentes e outros passaram ao controle das nações vencedoras da guerra, mais precisamente França e Inglaterra, que repartiram entre si o controle de toda aquela região do Oriente Médio, inclusive a Palestina, que passava a fazer parte do Império Inglês. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e as repercussões do Holocausto praticado pela Alemanha nazista contra os judeus, cresceu muito o movimento pela fundação de um Estado para esse povo. Nesse período foi fundada a ONU, a Organização das Nações Unidas, e ficou responsável pela arbitragem dos conflitos entre esses povos, pelas disputas por territórios e criação de novos países. Nesse contexto, ganhou força a ideia de repartição da Palestina e da criação de novos estados, um para os árabes e o outro para os judeus, ficando assim a cidade de Jerusalém sagrada tanto para os judeus como para muçulmanos e cristãos, repartida em zonas de administrações diferentes, considerando os locais sagrados de cada religião. Em 14 de maio de 48, é emitida a declaração de criação do Estado de Israel, o que não é aceito pelos árabes, que questionam a natureza de Israel e repartição do território mediada pela ONU. Veja na imagem agora como ficou o plano de divisão original do território palestino. A partir disso, tem início uma relação conflituosa que perdura até os dias de hoje, com momentos de menor tensão e outros de conflito bélico aberto. Em seguida, citaremos três desses momentos ocorridos ao longo do século XX. الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر ولله الحمد. מעבר לכך, אותם מטחים של רקטות גם לעבר שדרות והאזור, גם לעבר אשקלון וגם לעבר העיר קריית גת, הסביבה של קריית גת, שזה גם ירי שלא היה... A palavra Nakba quer dizer catástrofe em árabe e ela serve para designar o êxodo forçado de árabes e palestinos. Logo em seguida, a declaração de fundação do Estado de Israel
pelos judeus, uma liga composta por Egito, Iraque, Líbano, Síria e Jordânia, foi formada para se opor militarmente a Israel. Essa liga foi rapidamente derrotada e mais de 700 mil árabes palestinos, segundo dados da ONU, tiveram que abandonar suas casas e se tornar refugiados em outros países. Nesta imagem, iremos ver como Israel avançou suas progressões territoriais. A Guerra dos Seis Dias aconteceu em 1967, sendo travada entre Israel e uma coalizão ainda maior de países árabes que continuavam não reconhecendo a legitimidade de um Estado judeu na Palestina e que, ao mesmo tempo, apoiavam o braço guerrilheiro da Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, formada em 1964. Como resultado desse conflito, Israel aumentou suas progressões naquela região, ocupando a Cisjordânia, as colinas de Golã, a faixa de Gaza e até a península de Sinai, pertencente ao Egito. Veja na imagem a expansão de Israel após a guerra. A Guerra do Yom Kippur aconteceu em outubro de 1973, durante o auge da crise do petróleo. O conflito foi desencadeado por tropas egípcias e sírias, países que tiveram parte de seus territórios anexados por Israel após a Guerra dos Seis Dias. O nome Yom Kippur faz referência à data de início do conflito, durante um feriado judeu, conhecido como o Dia da Expiação ou do Grande Perdão, segundo referência do livro de Levítico do Velho Testamento. Foi durante esse conflito que a figura do líder palestino Yasser Arafat ficou conhecida internacionalmente. No ano de 1993, nos jardins da Casa Branca, foi assinado um acordo de paz entre Israel e a autoridade palestina que havia sido trabalhado por meses em Oslo, na Noruega. O intermediário desse acordo foi o então presidente Bill Clinton dos Estados Unidos. De acordo com as tratativas, Israel devolveria aos palestinos territórios ocupados desde a Guerra dos Seis Dias. O primeiro-ministro de Israel na ocasião, Yitzhak Rabin, acabou sendo assassinado anos depois por um judeu ortodoxo de extrema direita. Atualmente, pouco ou nada dos acertos diplomáticos de Oslo tem algum valor. Israel tem sido governado por coalizões, cada vez mais à direita do espectro político. Grupos claramente anti-árabes têm aprofundado uma política de ocupação dos territórios que deveriam ser administrados pela autoridade palestina. Os árabes palestinos têm, por sua vez, aprofundado seu radicalismo contra Israel, desta vez sem o apoio militar das demais nações árabes, que, diante do poderio militar israelense e bélico, se limitam a apoios apenas no campo político entre os palestinos. Organizações moderadas como o Fatah, por exemplo, perderam espaço para as organizações mais radicais, a exemplo do Hamas. A mediação internacional, principalmente os Estados Unidos, parece legitimar a política adotada por Israel, e organizações como a ONU não se mostram à altura de construir uma solução efetiva. Dessa forma, uma solução de dois estados parece não estar no horizonte de nenhum dos dois povos. Sabemos que é necessário aprofundar nosso conhecimento sobre esse tema. Por fim, deixaremos aqui uma dica literária muito interessante sobre essa temática de conflito entre esses povos. O livro O Físico, do romancista americano Noah Gordon. A obra é uma ficção que relata a saga de Robbie J. Cole, um jovem cristão nascido na Inglaterra medieval e que vive inúmeras aventuras para realizar o sonho de se tornar médico em Bagdá depois de se passar por um judeu.